O preço do milho está caindo. E aí, como é que fica para proteger a safra? Bom, é exatamente essa a pergunta que a gente vai responder hoje, mergulhando na análise da seção de cenários da Agromove. O analista Alberto Pessina desenhou um cenário que, olha, é bem desafiador e ele explica o que de fato está acontecendo com os preços. Certo, então vamos entender isso a fundo. A análise da Agromove ela é bem direta e aponta para uma tendência muito clara. Sabe, o mercado de milho neste momento é baixista. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o sentimento geral do mercado. A gente veio de um período de preços mais altos, só que agora o jogo virou. O movimento claramente é para baixo. E olha, segundo a análise, aquela janela de oportunidade para travar os preços lá em cima, ela já se fechou. O que significa que, agora, mais do que nunca, é fundamental entender de onde vem essa pressão para poder proteger o negócio. E um ponto importante, essa pressão não é uma coisinha local, não, ela é global. Exato, não estamos falando de um problema só aqui do Brasil. A história que a gente está vendo se desenrolar é a de um superávit, um excesso de milho no mundo todo. E isso acontece por causa de uma combinação de vários fatores bem importantes. E aqui a gente começa a juntar as peças do quebra-cabeça. O interessante é ver como uma coisa vai se somando à outra. Pensa só, a gente tem produção recorde lá nos Estados Unidos. Aí, de forma até surpreendente, a China também vem com produção recorde. Para completar, a Argentina entra no jogo exportando com força. O resultado? Uma pressão gigantesca jogando os preços para baixo. E todo esse cenário que a gente descreveu, bom, ele se traduz neste número aqui. Uma projeção de superávit global de 11 milhões de toneladas. Para se ter uma ideia do tamanho da virada, no ano passado a gente falava em déficit. É um contraste enorme, né? Certo. Então, com o mercado com tanto milho assim, com tanta oferta, a pergunta de $1 milhão é: como proteger a receita? O que fazer? Bom, a análise da Agromove sugere que o caminho é focar em estratégias de hedge. E uma das opções que a análise traz é o chamado put spread. Pensa nele como uma espécie de seguro. É como se fosse estabelecido um preço mínimo, um piso, para a venda do milho. Assim, se o preço desabar, existe uma proteção contra essas quedas maiores, e tudo isso gerenciando o custo dessa segurança. Uma outra abordagem bem interessante é a estratégia fence. Ela também serve para proteger contra as quedas e pode até ter um custo menor. Só que aqui tem um porém. Ao mesmo tempo que se protege da baixa, também se coloca um teto no ganho caso o mercado, contra todas as expectativas, dê uma disparada. E aqui vem um ponto fundamental, viu? Não existe receita de bolo. Essas estratégias, elas não são uma solução única que serve para todo mundo. Pelo contrário, elas são ferramentas e, como toda ferramenta, precisam ser ajustadas para a realidade e para a necessidade de cada negócio, de cada fazenda. Bom, então a gente já viu o tamanho do desafio, né? Um mercado com tendência de baixa. E também vimos algumas ferramentas, algumas soluções possíveis. O próximo passo, claro, é pegar todo esse raciocínio e aplicar na prática, olhando para a realidade de cada operação. E vale lembrar que todo esse mergulho que a gente fez no mercado de milho é só um pedaço de uma análise muito mais completa, que é a seção de cenários, pecuária e grãos, um material completo que a Agromove oferece. E para quem quiser ter acesso não só a esses insights, mas a todas as ferramentas, a dica é explorar a plataforma da Agromove. Dá para começar com teste gratuito e conhecer tudo por dentro. Tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é muito importante. Em um mercado como o de agora, com o excesso de oferta, ter uma estratégia bem pensada para gerenciar os riscos não é só mais uma opção, sabe? É, na verdade, uma questão de sobrevivência para o negócio. Valeu por acompanhar a gente nessa análise do cenário do milho.